Obrigado, Jesus. Nós vamos meditar um pouquinho em 2 Reis. Louvo a Deus pela oportunidade, Jesus, dessa noite. Eu ministrei a última vez aqui em novembro. Paulo Roberto estava no hospital. E foi um dia maravilhoso, onde Deus trouxe uma palavra para chamar Paulo Roberto para fora. Não permitir que ele fosse contado com os mortos. E foi uma noite poderosa. E nesses dias, sempre quando antecede a ministração, eu fico daquele jeito, né? Tenho se ligar não sei quantas vezes, me substitua. Mas tem uns 2 dias que eu estava lendo eu estou meditando em Reis, e Deus lembrou daquela última reunião, me lembrou das angústias que eu creio que todos nós temos vivido nesses dias, de alguma maneira, com familiares. E quando eu estava lendo isso aqui, Deus trouxe grandemente no meu coração o quanto que esse Senecarib ele tem se levantado para afrontar o povo de Deus. E nós vamos meditar nessa palavra, fazer exatamente como Deus colocou no meu coração. Amém? Segunda Reis 18, a partir do 5. Esse 18 aí, ele fala logo do reinado de Ezequias. Mas como é grande o tema que eu quero chegar, nós vamos pontuando aí. 18:5 fala que Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Todos acharam? O Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes e nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. E por isso o Senhor estava com ele e ele teve sucesso em tudo que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não quis ser dominado por ele. Ele venceu os filisteus, invadiu o seu território, desde o menor povoado até a maior cidade, e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. Aí nós vamos para o 13 agora. Ezequias aí, 3 anos, 4 primeiros anos de Ezequias aí, ele estava, firme, como muitos de nós às vezes estamos, Aí no 13, no ano 14, no mesmo 18, versículo 13, no ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senecarib, rei da Síria, ele atacou todas as cidades de Judá, que eram cercadas de muralhas, e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senecarib, que estava em Lás, e a mensagem foi esta: eu errei, por favor, saia do meu país e eu pagarei tudo o que o Senhor exigir. Até aí, Senecarib está devastando lá em cima os territórios de Israel e chega até Judá e destrói meio mundo das muralhas, das cidades lá que eram cercadas. E aqui Senecarib faz um acordo, Ezequias faz um acordo com Senecarib. Ela: sai do meu país, por favor, eu vou te pagar tudo que você quiser. Então eu olho para o povo, que eu sou líder, eu olho para mim, para as coisas que eu não quero perder, eu falo: por favor, sai, eu te pago o que você quiser. E aí, vamos mais para baixo. O rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então Ezequias mandou para ele toda a prata do templo,
patentes e mandou tudo para Senecarib. Mas o rei da Síria mandou de lá um grande exército para atacar Ezequias. Não tem acordo. Não tem acordo com o inimigo. Ele sempre vai querer acabar com nós. Acabar com aquilo que nós acreditamos. E o exército era comandado pelos três reis, pelos três mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Então os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias. E 3 autoridades de Judá saíram para falar com eles. Eram Eliaquim, filho de Ilquias, que era encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírios lhe disse: leve para Ezequias esta mensagem do grande rei da Síria. Em que você está baseado na sua confiança? Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito, mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor, seu Deus, e não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente no altar de Jerusalém? Eu vou fazer um trato com você, em nome do rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia descer nem um oficial assírio, menos graduado. E, no entanto, você espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria? Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país? Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi Ele mesmo que me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joás disseram ao oficial: fale em aramaico, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para seu rei? Não foi isso não. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina. E vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: escutem o que o grande rei da Síria está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixe que Ezequias os engane, pois ele não vai poder salvá-los. E não deixe que ele os convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pense que o Senhor os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei da Síria manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras, figos das suas figueiras e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantação de uvas para fazer vinho e onde há trigo para fazer pão, e uma terra de oliveiras, azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não vão morrer, mas vão viver. Não deixe que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações os salvaram do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Armate e Asparto? Onde estão os deuses de Sepharvaim, de Rena e de Ivon? Será que os deuses de Samaria salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é então que faz com que vocês pensem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, né? Porque era uma ordem de Ezequias, eles não disseram nenhuma só palavra. E então Eliaquim e Sebna, eles voltaram para o palácio e contaram tudo para o rei Ezequias. E daí nós vamos lá para no 19 e 20.
mensagem para o rei Ezequias e nela ele dizia que em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçou de você, Sedequias. Contra quem você pensa que falou? Para quem você olhou com orgulho? A quem você pensa que ofendeu e insultou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo de Israel. Você me mandou os seus mensageiros para se gabarem de que com os seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano? Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores cipés, de ter chegado até os lugares mais distantes das lindas florestas? Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido da água deles? Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo? Por acaso, você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Esse é o nosso Deus. Por isso os seus moradores ficaram fracos e andavam cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, e como a erva que cresce nos telhados, quando o vento quente do leste sopra e os faz secar. Mas eu o conheço muito bem e sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio, do seu orgulho, e agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca, e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Depois Isaías disse ao rei Ezequias: este é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem vocês terão para comer somente aquilo que nascer por si mesmo, sem ser plantado, mas no ano seguinte vocês poderão semear e colher cereais, plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmam suas raízes na terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém, no Monte Sião, porque o Senhor Deus resolveu fazer com que isso aconteça. Portanto, o Senhor Deus diz o seguinte a respeito do rei da Síria: ele não vai entrar nessa cidade, ele não vai tirar uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo vai chegar perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataques ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde ele veio, sem ter entrado nessa cidade. Eu vou defender, eu vou proteger essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que eu fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. E naquela mesma noite aconteceu um reboliço lá e foi devastado. Como Deus falou, assim foi com o rei da Síria. Quando eu estava lendo essa resposta aqui, que Deus falou para o rei da Síria, Deus foi lembrando no meu coração, esses últimos dias, de como nós temos aguardado, muitas vezes duvidado, muitas vezes como o Ezequias feito uma certa barganha com a circunstância. E Deus estava falando de filhos, de família no meu coração. Todos nós aqui temos vários familiares, não temos um, temos vários familiares para clamar, para que viva o plano, o projeto perfeito de Deus. O que Deus colocou no meu coração nessa noite, meus irmãos, é que nós façamos um clamor em unidade. Porque eu tenho filhos que não estão no lugar que Deus chamou para estar. Eu tenho marido que não está no lugar que Deus chamou para estar. Núbia tem, pastora tem, Valéria tem, Márcia tem, Joísa tem. Quem não tem? Um familiar que está achando que ser homossexual, que está achando que ser lésbica é normal, que está achando que usar droga é normal, que está achando que pode beber, que está achando que pode viver como o mundo, com as roupas do mundo. Está de um nível de afronta espiritual. Essa semana eu assisti dois depoimentos, não foi podcast, foi 2 entrevistas com pastores
extremamente corrompidos por uma linha de raciocínio onde o homossexualismo é legal. A Bíblia não diz nada que não pode. E foi no nível de afronta onde ele falou assim, não, quando ele fala desse assunto, ele está falando de culto pagão. Não tem nada a ver com ser homossexual. Nós estamos no nível que o mundo está trabalhando em uma velocidade de corrupção nos corações, através da mente, através da janela dos olhos, do que está vendo, do que está ouvindo e do que está sentindo, onde os nossos filhos, os nossos familiares estão extremamente executivos e praticando, achando que pode. O meu filho, o seu filho não pode viver do jeito que ele quer. Existe um plano perfeito para os nossos familiares. Essa semana eu falei, todos eles vão entrar numa família de Raabe entrou. Nós precisamos com toda a nossa força desejar que estejam no lugar onde Deus falou para estar. Nós não podemos nos dispensar, meus irmãos. Nós não podemos achar que eles podem, pouco a pouco, serem enganados por esse sistema mundial que pode fazer. É lícito. Não, a Bíblia não diz isso. Falaram tantas palavras de hermeneu, epeteteu, aquelas coisas mágicas, não dá nem para me falar que eu não cheguei lá. Eu falei, eu vou ter que ler muito. E tem uma coisa, a igreja precisa estar atualizada, porque eles estão vindo numa velocidade que você precisa estar por dentro. Porque o pastor que estava debatendo foi falar homossexualismo e falou, não pode, isso não pode falar mais homossexualismo. Homossexual não pode. Não é permitido mais. É uma linguagem que não pode. É uma dessas aí, homossexualismo, homossexual, um trem desse. É homossexualismo, não posso. Você não pode, é homossexual. Esse assunto, ele está sendo de um nível tão trabalhado no reino das trevas, que muitos dentro da igreja estão pensando, será que não é mesmo? Será que esse assunto lá, quando Deus falou em Levítico, não estava falando mesmo de culto pagão? Aí vem o ensino que nós temos trago. Ele traz muito desses dias sobre o Espírito Santo. Só o Espírito Santo vai te dar firme convicção do que é e do que não é. E você vai ser esbofeteado, você vai ser, na mídia, você vai ser extremamente maltratado, você vai ser na rua, aquele que não concorda, e dentro da própria igreja, você vai ser aquele que discorda de assuntos e parece que você fica no canto. Mas nenhum dos profetas da Bíblia, eles eram bem vistos não, viu? A gente pode ver que todos, eles foram chamados quando não tinha mais jeito. Escreveu o dedo de Deus na parede, aí a mãe lembra para o filho que tem um profeta naquela cidade. Agora imagina como que eu e você precisamos hoje nos esforçar para nos manter no caminho. Nos manter meditando na palavra, orando no Espírito, adorando e aceitando as pequenas correções que o Espírito Santo traz para mim. Porque se nós não aceitarmos as pequenas correções que Ele quer fazer no meu caráter, eu não mudo, ainda sou pego de tropeço do outro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, que Deus está falando no meu coração nesses dias. Talvez vocês até já saibam. Mas Deus nos chamou para voar. Deus nos chamou para andar numa velocidade maior do que a que a gente está andando. Numa autoridade e poder que Ele já estabeleceu. É uma velocidade de constância. E fogo e glória. E se eu e você não nos incomodarmos o suficiente como igreja, de onde os nossos filhos estão, da linha de raciocínio que eles estão pensando e agindo, e nos reunir como igreja, que é o que a gente vai fazer aqui agora, porque a palavra de Deus diz que em unidade não haverá limites para nossas orações. A gente tem que confessar isso.
Eu sei que cada um de vocês tem orado pelos filhos, tem orado pelos familiares. Mas hoje nós vamos trazer a lembrança de todos eles que estão em lugares horríveis que Senecarib, essa figura, né, de Senecarib que é Satanás tem colocado eles. Um domínio horrível das mídias. Você fala para o filho, não faz isso. Ah, não vai ver. Não, nada a ver isso. Nem é bem assim não. Eu não sei vocês, mas o tom e o som que eu tenho ouvido não tem sido bom. E não adianta, nós vamos ter que nos posicionar. Não foi o lugar que Deus chamou para os nossos filhos. Nós estamos aqui e muitos nessa congregação aqui não estão mais aqui, porque foram extremamente persuadidos por essa figura de Senecarib. Satanás escravizou a mente deles em um nível. Eu estava me lembrando hoje de tantos jovens que a gente tem batizado e que não estão aqui hoje. Inclusive os meus filhos. O que fez? A alegria da salvação se perdeu em que lugar? No coração deles. Por que os nossos filhos acham que podem escolher estar onde estão? Não podem. Nós não vamos permitir. Nós vamos desligar tudo. E se em algum momento, nas nossas orações, nós nos lembrarmos que nós negociamos com Senecarib, em algum momento nós permitimos alguns comportamentos para nos dar trégua com motivos interesseiros na nossa casa, com o marido e com os filhos, nós vamos nos arrepender nessa noite. Nós vamos pedir perdão, falar: Pai, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, de ter negociado nesse nível, de pedir uma trégua. Mesmo eles blasfemando com comportamentos e com falas contra o nosso Deus. Porque quando ele falou contra Deus, Ezequias pegou e falou: Deus, não é agora contra mim, meu negócio agora foi contra o Senhor. Meus irmãos, são contra o Deus, a doutrina de Jesus. O reino de Deus já foi apresentado para nós. E nós não podemos permitir nos nossos corações. E esse lugar de permissão, não estou falando de chegar dentro de casa e ficar. Você sabe muito bem disso, que a gente precisa de sabedoria e de estratégia. Mas como igreja hoje, nós vamos nos levantar e desligar na terra o desânimo que muitas vezes nós desanimamos. Aceitamos aquele filho dentro de casa na inércia e vamos passando um dia após o outro, um dia após o outro. Muitos lugares tem onde a gente pode chegar para eles e aborrecer e falar assim: isso não vale se você não se voltar para o Senhor. E muitas vezes nós nos calamos. Esse lugar vai gerar morte no filho para você. Aborrecer quantas vezes for necessário. E todas as palavras, meus irmãos, que nós temos ouvido de afronta, ele falou clarinho aqui: não é ex-Senecarib. Você está pensando que você tem falado com quem? É comigo. A guerra, a briga, as afrontas, as palavras duras, meus irmãos, não é contra nós. É contra o Senhor. É contra quem a gente está carregando. É contra a palavra de Deus em nossas vidas. Procuramos hoje não nos ofender em nome de Jesus, mas sempre colocar no altar. Ezequias fez isso. Está aqui, ó. Essa afronta aqui, ó, Senhor, é sua. E certamente o nosso Deus vai tomar vingança. Certamente o nosso Deus vai tomar vingança. Então, vamos orar. E eu gostaria que vocês lembrassem, fosse trazendo ao coração de vocês, de irmãs que estão aqui, que os homens estão na bebida, que está indo contra a fé, a força que ela tem. Quantas irmãs a gente sabe aqui nos históricos que os maridos estão achando que podem viver dissolutamente? Então traz essa irmã no seu coração. Vai lembrando dos parentes dos seus irmãos que estão no homossexualismo. E nós vamos fazer casa.
nós vamos fazer caso dos parentes distantes. Às vezes, eu não sei vocês, mas eu estava olhando, quando eu comecei essa semana a orar por toda a família, de todos os meus irmãos, eu fui vendo como que eu só oro, por exemplo, para Tássia. O primeiro grau, entendeu? Mas além da família, além dos filhos dos meus irmãos, além dos filhos, nós temos irmãos, primos, tias. Então, vá lembrando de todos os parentes que você sabe, faça caso, porque nós como igrejas, todas as vezes que a gente vê aqui as vitórias, todas as vezes que Satanás perdeu, houve uma oração antes, houve um clamor a Deus antes. Então, como igreja, nós devemos fazer, eu creio que nós devemos até fazer isso mais juntos, clamarmos uns pelos outros, porque na unidade não vai haver limites para nossas orações, nós cremos nisso, e em unidade nós vamos levantar, e vai lembrando no seu coração, em nome de Jesus, vai lembrando do filho, de todos que estão aí, amém? Podem ficar sentados, podem ficar em pé, do jeito que vocês quiserem. Oh Jesus, nós te agradecemos, Senhor.